Bom, esse é o slide que eu acho principal e mais importante. Como fazer a prevenção de uma morte súbita cardíaca? Então, se eu, no início, falei que do ponto de vista epidemiológico, a principal causa de uma morte súbita, uma parada cardíaca, é cardiológica, e dessas a principal é a doença arterial coronariana, a incidência e a prevalência aumenta com o passar dos anos, eu vou tratar os fatores de risco. Então, se eu tratar hipertensão e diabetes, eu diminuo a probabilidade de eu ter uma síndrome coronariana aguda, de eu ter um infarto. Se eu diminuo essa possibilidade, eu diminuo a possibilidade de uma morte súbita. Mas se eu tiver ainda uma parada cardíaca, a gente deu algumas informações como a gente deve agir na tentativa de reverter essa situação. É difícil, mas é possível. Próximo slide. Essa publicação foi agora, de 2026, eu achei super interessante. Se eu verifico em termos de prevenção, os fatores de risco são o principal fato para eu prevenir de eu ter uma parada cardíaca futura, essa estatística americana é interessante, que ela mostrou que o controle dos fatores de risco cardiovasculares tem piorado nos Estados Unidos ou pararam de melhorar, e que existe uma disparidade em relação à raça e em relação à renda. Quer dizer, as pessoas mais abastadas vivem mais e têm um tratamento melhor, que também não é novidade. As taxas de doença arterial coronariana que vinham, na verdade, aumentando desde... as taxas de doença arterial coronariana, elas vinham diminuindo até 2018. A partir de 2019, elas voltaram a aumentar. Então, um outro fato interessante que eu me esqueci de falar é que antigamente a gente falava que a principal arritmia de uma hora cardíaca era a fibrilação ventricular, que eu tenho que desfibrilar. Os registros têm mostrado o contrário, que a principal arritmia tem sido aquelas não chocáveis, atividade elétrica sem impulso e a sistolia. Mas é possível que, se com uma doença arterial coronariana voltou a aumentar, acredito eu que isso vai se modificar. Vamos ter novamente a fibrilação ventricular, na minha opinião, como principal causa. E outro fato interessante, eu resumi, né, de importância essa que está no JACC, né, no Jornal do American College, esse relatório, agora atual, de 2026, que mortes por hipertensão quase que dobraram nas últimas 2 décadas. Então, vê a importância de a gente controlar esses fatores de risco. Próximo slide, por favor. Professor, no dia 29 de setembro de 2000, a Federação Mundial do Coração, com apoio da ONU, criou o Dia Mundial do Coração. A partir dali, todo dia 29 de setembro é considerado Dia Mundial do Coração. 14 anos depois, uma ONG chamada Instituto Lado a Lado pela Vila cria o chamado Setembro Vermelho, em alusão àquele Dia Mundial do Coração que 14 anos antes a ONU, junto com a Federação Mundial, tinha criado. 4 anos depois, a Sociedade Brasileira de Cardiologia muda esse termo, Setembro Vermelho, por uma questão jurídica de patentes. Mas o objetivo é o mesmo, são campanhas de conscientização que acontecem todo mês de setembro, que é uma forma de chamar a atenção da gravidade das doenças cardiovasculares e conscientizar o público leigo da necessidade de reverter esse quadro. Em 2023, é publicado no Diário Oficial da União uma lei que torna setembro o mês de conscientização sobre doenças cardiovasculares. E a gente tem feito lá na nossa academia, mês de setembro, né, campanhas vinculadas ao setembro, que o Setembro Vermelho, que não foi da SBC, foi desse instituto, mas ficou muito mais marcado esse termo do que o Setembro do Coração, que questão jurídica ela mudou. O próximo, por gentileza. Existe uma lei estadual, doutor Torinho, de 2014, que dispensa a obrigatoriedade de atestado médico aos praticantes de atividade física que responderem negativamente ao questionário. E aqui é uma coisa interessante. Eu, quando ia para o clube, de períodos em períodos, eu era obrigado a apresentar um atestado médico. Então, se eu tinha fator de risco, tinha acima de uma determinada idade, tinha que apresentar lá uma prova de esforço. Tinha um departamento médico, tinha um médico que avaliava e podia permitir ou não que eu praticasse aquela atividade no clube. A partir de 2014, não existe mais isso, né?